nosso Pai, a Ti nós oramos, Senhor, com o coração contrito, quebrantado diante de Ti, ó Pai. Suplicamos que o Senhor perdoe nossos pecados. Nós oramos a Ti, confiando nas Tuas promessas, ó Deus, no amor em Cristo Jesus revelado a nós. E agora nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por derramar sobre nós a Tua graça, por olhar para nós com um olhar de misericórdia e nos darmos a oportunidade de sermos adotados em Cristo Jesus como Teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Rogamos a Ti nesse momento também que abra os nossos olhos, o nosso coração, nossa mente, para que possamos aprender um pouco mais de Ti através da Tua palavra. Ilumina, Senhor, o texto santo que nós vamos ler e que esse texto, Pai, se torne vida na nossa vida, que possamos, ó Pai, cada vez mais aprender de Ti, ó Deus, orientados pelo Teu Espírito Santo, possamos cada vez mais seguir, ó Pai, o caminho, conhecendo a Ti, olhando para Ti. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Eu convido a nós lermos a palavra do Senhor no Salmo de número 46. Em momentos de dificuldade, de adversidades, nós temos uma escolha. Ou olhamos para as ondas do mar, como o nosso pastor falou, ou nós olhamos para o Senhor. Ou nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais ao Senhor. Esse conhecimento nunca vai se exaurir, ele nunca vai se esgotar. Mesmo na eternidade, nós ainda continuaremos conhecendo mais o Senhor, porque a sua fonte é inesgotável, ele é eterno, e sempre vamos aprender mais do Senhor. E nesse texto nós vamos meditar sobre alguns atributos do Senhor. Em momentos de dificuldade, de aflições, o que o salmista narra é realmente tremendo. E vamos, então, aprender um pouco com o que ele compartilha conosco através do Espírito Santo. Eu vou ler, peço que você acompanhe. Salmo de número 46. Nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No século XVI, depois do ano 1521, quando Martinho Lutero esteve numa reunião em Worms, na Alemanha, e quando ele declarou para as autoridades eclesiásticas de Roma que ele não ia se retratar, que ele estava confiante que a palavra de Deus havia o convencido que o justo vive pela fé. Ele passou então a ficar recluso num castelo.
E recluso nesse castelo, ele estudou mais e mais a palavra de Deus. Foi na ocasião em que ele teve a oportunidade de traduzir o Novo Testamento em grego para o alemão. E sempre que Lutero tinha momentos de dificuldade na sua vida, ele costumava dizer: venham, vamos cantar o Salmo 46. E inspirado no Salmo 46, quando a sua própria vida estava em risco, porque a partir de 1521, Lutero passou a ser considerado como um herege. E quem o encontrasse e o matasse, não cometeria crime. E Lutero, então, estava com a sua vida em risco. Mas, inspirado no Salmo 46, ele compõe um hino clássico que está no nosso hinário Novo Cântico, sob o número 155, Castelo Forte. E eu vou ler esse cântico ao longo do sermão. A primeira estrofe desse hino, Castelo Forte, que está no nosso hinário, eu acredito que a equipe pode colocar na tela, mas eu vou ler, não vou cantar, né? Vou poupar os irmãos disso, mas eu vou ler a letra para ver como estava o coração desse irmão, esse servo do Senhor, que foi tremendamente usado naquele período para a concretização da reforma protestante. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue a Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Essa é a primeira estrofe, quando a sensação de aflição toma conta do coração, precisamos também cantar o Salmo 46. Precisamos cantar esse salmo que ele é composto ao mestre de canto pelos filhos de Corá. Pelos filhos de Corá, em voz de soprano, é o que está aí na introdução do texto. E ele tem uma divisão muito interessante. Ele primeiro começa fazendo um resumo, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E é como se fosse um resumo do Salmo. E a partir daí ele vai destrinchar como é que ele faz essa afirmação tão bela, que exalta tanto ao Senhor. Ele fala, olha, portanto nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. São elementos da natureza que traduzem algo como próximo a um terremoto. E na terra da Palestina tinha o mar Mediterrâneo, tinha o Rio Jordão próximo, e tinha eventos naquela região, montanhas, que favoreciam algum tipo de tempestade. Mas ele descreve algo pior que isso, como se a terra fosse transtornada, como se fosse um terremoto mesmo, os montes fossem abalados, no seio dos mares houvesse um tumulto e essas águas chocassem com fúria nos montes, ao ponto de estremecer esses montes. Algo que ele descreve uma cena realmente de pânico. Ainda que acontecesse isso, ele fala, não temeremos. No verso 4, ele dá mais ou menos o motivo por que ele não teme. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aqui ele está se referindo a Jerusalém. Jerusalém não tem o rio, possivelmente algum afluente que fornecia água para o tanque de Siloé, mas algo bem insignificante comparado ao cenário que ele havia descrevido anteriormente. Mas esse rio, essa pequena afluente, era a fonte de alegria, que alegrava a cidade de Deus. Por quê? Porque o foco não era necessariamente
no rio, mas é sim porque Deus está no meio dela. No verso 5 ele diz isso: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nesses momentos que ele vai descrevendo, ele vai dando testemunho daquilo que Deus é, das características que Deus se revela na sua palavra. E ele vai continuando a sua descrição, no sentido de que as nações elas podem bramam nações, o reino se abalam, mas quando ele faz ouvir a sua voz, acabou tudo. Tem que cessar, a terra se dissolve. Ele faz um coro, o verso 7 e o verso 11 são bem parecidos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele dá um cenário de guerra. Naquela época acontecia muita guerra, muitos confrontos. E era exatamente com esse tipo de utensílio: arco, flecha, lança e carros. No verso 10 ele faz uma afirmação tremenda. O salmista ele assume a boca de Deus e já não é mais um salmista que canta, mas é um profeta que é usado como boca de Deus, e ele fala como o próprio Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Repete o coro: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesses momentos que estamos passando de quarentena, a pandemia que estamos vivendo, não é muito diferente do ambiente que o salmista desenha no seu texto. Aflições, um potencial de causar algum tipo de insegurança, uma preocupação. Mostra para nós como a nossa vida é frágil, mostra para nós aonde que está o nosso coração. Será que nas coisas que nós temos depositado o coração vale a pena? São várias reflexões que nós temos vivido. Parece que o Senhor nos deu um período sabático, um período de desaceleração, onde mais do que nunca precisamos depositar confiança no Senhor. Mais do que nunca, como nosso pastor nos tem ensinado, é o momento de colocar a nossa fé em prática. A fé que o Senhor tem nos dado. Nós, como povo de Deus, como temos exercido a nossa confiança? Aonde que nós temos depositado a nossa fé? Como tem sido a nossa postura? Esse é o nosso momento, irmãos. Esse é o momento da igreja. Muitas pessoas que não têm oportunidade de frequentar o templo, têm assistido os cultos que têm sido transmitidos por várias igrejas, pelas plataformas da internet. Isso é uma oportunidade de nós termos de pregar a palavra, de anunciar a palavra do Senhor. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo Deus tremendo, o mesmo Deus que prometeu, o mesmo Deus que cumpre as suas promessas. Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele continua a ser essa fortaleza, ele socorro bem presente nas tribulações. O salmista ele apresenta Deus de uma forma que ele fala: em Deus, nós podemos entender isso do texto, a segurança, a provisão e a presença. Em Deus há segurança, provisão e presença. Isso para que nós exaltemos o seu nome. O Senhor, no fim de tudo, Ele coloca: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus, Ele é soberano, Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. O primeiro item que nós temos aqui nos versos de 1 a 3, nessa divisão aqui do Salmo que eu proponho, nós temos a afirmação de que em Deus há segurança. No quê? Na afirmação de que Deus é o refúgio, é fortaleza e é socorro.
Refúgio, quando ele fala aqui, era um abrigo. Principalmente nas regiões montanhosas da Palestina, havia muitos locais com cavernas. Davi, mesmo com seus exércitos, chegou a se refugiar em vários locais. Significa abrigo seguro contra o perigo. A todos nós é recomendado, nesse momento, manter o máximo possível de tempo em casa, refugiados, guardados, para evitar a proliferação do coronavírus, a contaminação dessa pandemia. E isso é bom, é salutar, essa preservação, essa prevenção, para que seja possível lidar com isso. Por mais que os efeitos a gente ainda não consegue mensurar, mas isso é necessário para tentar manter uma ordem, uma saúde pública. Mas a todos os momentos nós estamos expostos a perigo. Perigos até maiores que o coronavírus. Nós estamos expostos a muitas dores, a muitas lutas, e nenhum lugar é tão seguro como o refúgio no Senhor. Nenhum lugar oferece segurança a não ser no Senhor. Somente no Senhor nós podemos encontrar esse refúgio seguro, onde nada e ninguém pode nos atingir sem a permissão do Senhor. Nós só iremos passar por situações de calamidade se o Senhor permitir. Então, se nós estamos passando por isso, irmãos, não tenham dúvida, é permissão do Senhor. E isso deve acalmar o nosso coração, porque Ele está conosco. Ele é a nossa fortaleza. Na época do Antigo Testamento havia muitas batalhas, disputas de território. Nessa região aqui, Jerusalém ficava num monte que era quase impenetrável. E era considerado uma fortaleza do ponto de vista geográfico, tanto que foi o último lugar a ser conquistado por Davi. Nem Josué, com seus exércitos, conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém na época da invasão, da conquista de Canaã. Mas Davi, com seu exército, conseguiu. Então, era considerado uma fortaleza. E era um local de disputa, porque ficava próximo do mar Mediterrâneo, era uma região fértil, era uma rota comercial entre a Ásia, a África, Egito. Então, muita gente tinha, vamos dizer assim, vontade de tomar aquele lugar para si. Mas o salmista ele não deposita a sua confiança na geografia da cidade de Jerusalém. Ele fala que o Senhor é a minha fortaleza. A minha confiança está no Senhor. É Ele que me protege. Mais do que isso, ele fala que o Senhor é o meu socorro. Ainda que o mal chegasse ao povo, havia certeza de que o Todo-Poderoso é o socorro bem presente nas tribulações. O salmista, ele nos dá esse testemunho, e o Espírito Santo testifica em nosso coração essa certeza de que o Senhor é o meu socorro, o Senhor que fez o céu e a terra. Quando os discípulos estavam em pânico naquela tempestade no Mar da Galileia, eles gritaram de medo, de pânico. Eram pescadores acostumados ao mar, certamente já tinham enfrentado tempestades semelhantes, mas eles gritaram por socorro. Foram lá e acordaram Jesus e falaram: Mestre, socorre-nos, socorre-nos. E o Senhor, Ele acalmou a tempestade, porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é poderoso para acalmar os mares, as tempestades da nossa vida. Deus está pronto para oferecer assistência ao seu povo por intermédio de Jesus Cristo, para que no tempo da adversidade não caiamos no desespero e estejamos satisfeitos com a proteção do Senhor. Na segunda estrofe desse hino de Lutero, Castelo Forte, ele diz o seguinte: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Portanto, não temeremos, continua o salmista, portanto, não temeremos, verso 2, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. E os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. No item 2 da nossa reflexão,
além de Deus ser a nossa segurança, Deus também, em Deus, a provisão. Olha o que o salmista descreve. No meio da turbulência que ele acaba de descrever, onde o povo de Deus não está isento de medo, não está isento de insegurança, mas que, mediante a confiança em Deus, procedente da fé, temos a certeza de que não sucumbiremos, porque temos a provisão do Senhor em nosso favor. Primeiro, Deus ele nos provê com alegria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que contraste nós vemos aqui nessas cenas, né? Primeiro, nós temos um cenário de tumulto, de fúria, de montes estremecendo, de águas rugindo. Mas depois ele fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Assim é um mundo em que as coisas que nele há trazem angústia ao ser humano, trazem dor, sofrimento, pecado, mas o Senhor traz restauração. O Senhor traz uma nova vida, vida em abundância, e nos traz alegria, irmãos. Isso mostra que a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. É possível ter alegria num momento como esse? Sim. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Nos faz lembrar a declaração de Abacuque, profeta do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, uma completa escassez, uma crise terrível numa sociedade agrícola que o profeta Abacuque vivia. Mas ele diz um todavia. Todavia. Essa é a diferença do cristão, do servo de Deus. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e os meus pés como os da corça me faz andar altaneiramente, de uma forma com cabeça erguida, sabendo que o Senhor não perdeu o controle. O Senhor ele nos dá provisão também, além da alegria, de conforto. Que conforto é esse? Quando o salmista diz o seguinte, você está vendo essa cidade do Senhor? Está vendo essa cidade do Altíssimo? Deus está no meio dela. Deus está no meio. Ele não está distante. Não é um Deus distante, alheio ao que acontece, como se ensina no pensamento deísta, que Deus criou o mundo e abandonou o mundo à sua própria sorte. O salmista não fala isso, o salmista fala, Deus está no meio dela. Isso traz conforto. O Deus da provisão é um Deus que traz conforto. Que confissão mais tremenda, não estamos sozinhos. Há um Senhor Todo-Poderoso que está no meio, está presente. O Deus Emanuel, que se faz presente entre nós. E ele prossegue com a sua afirmação de que esse Deus que traz alegria, que traz conforto, ele também traz ajuda. Deus a ajudará desde antemanhã, desde o amanhecer. Logo pela manhã, na época do povo de Deus no Antigo Testamento, era o momento que começavam as batalhas. Assim que nascia o sol, começavam as batalhas. Então ele narra, ele compara, assim que começar as nossas batalhas, Deus vai nos ajudar. Ele tinha certeza disso. Deus nos ajudará desde antemanhã, desde assim que amanhecer. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, parece a afirmação de Jesus. Tenha convicção de que o Senhor ele está contigo, está comigo. Deus vai nos ajudar. Deus está presente. Deus vai nos prover daquilo que nós necessitamos. Por quê? Porque Ele já venceu. Por meio de Cristo Jesus, quando Ele disse para os seus discípulos que também estavam aflitos, Ele fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo não vai ser fácil. Vai ser batalha terrível. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo.
a gente luta contra o inimigo que já está vencido. Porque nós temos ao nosso meio, conosco, uma presença maravilhosa do Senhor. Ele está conosco e Ele é por nós. Deus vai nos ajudar. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. No verso 6, o salmista diz: bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ilustra aqui a ajuda de Deus, que acalma a cena das nações enraivecidas, tão somente com a sua voz. Tão somente, basta uma palavra do Senhor, irmãos. Basta uma palavra. E todo esse mal pode cessar hoje. Hoje. Mas se isso não acontecer, Deus tem os seus propósitos para isso. Continua Lutero na sua canção, que ele compõe lá recluso no seu castelo. Mas ele fala que é como se ele falasse: o meu castelo forte não é o que eu estou, o meu castelo forte é o Senhor. A terceira estrofe do hino nos diz assim: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Basta uma palavra e o mal cessa. É como se a segurança e a provisão de Deus não fossem suficientes, não fossem bastante. O salmista não termina aí, irmãos. Ele prossegue o seu texto, ele faz mais uma afirmação contundente: em Deus há presença. Há presença. Nos versos 7 a 9, o 10 e o 11. Em Deus há presença. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista mostra que a segurança do povo de Deus, a segurança da igreja, consiste nisso, de que Deus habita no meio dela. Deus habita no meio do seu povo. Por isso que o pastor André sempre fala que é uma dificuldade de nós falarmos aqui, para poucas pessoas presentes, mas nós sabemos que tem outras pessoas assistindo. A gente sente realmente uma dificuldade estranha, porque nós estamos acostumados ao ajuntamento, né? Mas que, mesmo na distância, nós cremos, Deus está no nosso meio. Deus está no meio da sua casa, está aqui entre nós, aonde nós estivermos, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Deus está entre nós. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é um Deus distante. Jesus, quando estava ascendendo aos céus, ele disse para os seus discípulos e fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não mente, a sua promessa é verdadeira, Ele está conosco. Ele nos outorgou o Consolador, o Espírito Santo que está em nós, está presente em nós. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que vai nos guiando à verdade, é o Espírito Santo que anima o nosso coração e nos faz lembrar das promessas do Senhor. O Espírito Santo trabalha no meio de nós, Ele não parou de trabalhar, não parou. Ele continua conosco. Mais do que isso, o Senhor está conosco e Ele trabalha no meio do seu povo. Veja, como diz lá no verso que diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Nós servimos a um Deus que trabalha pelo seu povo. Contempla as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Pode parecer estranho que o Senhor, cuja essência é amor, essa afirmação do salmista, que assolações efetuou na terra. Nós temos aqui uma noção de julgamento de Deus, porque Deus é justo. No tempo antigo, muitas nações foram destruídas por desobedecerem a Deus. Nos dias de Noé, foram assim, como o nosso pastor pregou hoje pela manhã. Nos dias de Sodoma e Gomorra também foi assim. As pessoas que moravam em Jericó foi assim. Muitas nações de Canaã, que eram idólatras, foi assim. Deus trouxe juízo à terra.
Nos exílios também, Deus usou os exílios como disciplina para o seu próprio povo. Foi assim. Povos mergulhados na idolatria, opressão ao pobre e à viúva, aos direitos dos mais desprivilegiados, pessoas às margens da sociedade. Deus defendeu a causa desses homens, trazendo juízo sobre as pessoas que estavam nas autoridades, pessoas que abandonaram a lei de Deus. Então houve juízo do Senhor sobre essas nações. E quem sabe, Deus não está trazendo juízo através dessa pandemia do coronavírus. Porque Deus, ele tem todo o poder. Deus tem esse poder. Que assolações tem feito na terra? Uma coisa é certa, irmãos. Isso vai levar ao fim de exaltar ao Senhor. Quando ele diz, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Diante disso, nós precisamos nos arrepender. Sempre que houve momentos assim, pessoas se dobraram diante de Deus em arrependimento, em jejum, como nós fizemos hoje, com panos de saco em alguns locais como Nínive, se voltaram para o Senhor em arrependimento, em lágrimas, em confissões, momentos de reflexões, de abandonarmos práticas que são contrárias aos princípios da palavra de Deus, contrárias à palavra de Deus, e nos arrependermos de verdade, para que voltemos ao Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, nos diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se tem ouvido, nem se percebeu com os olhos, nem se viu, Deus além de ti, que trabalha para o que nele espera. Deus continua trabalhando para fazer justo o seu nome, juízo ao seu nome, porque Deus, ele é fiel à sua própria palavra. E uma afirmação maravilhosa no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus faz todas as coisas com um propósito único de manifestar a sua glória, de mostrar para nós que Ele é Deus. Em momentos assim, quando a gente tem a nossa esperança quase que exaurida, né? A gente fica meio que desesperado, e Deus vem numa voz e fala através do Salmo, se aquiete e saiba que eu sou Deus. Deus é Deus. Em momentos assim, irmãos, que nós aprendemos mais de Deus. Em momentos de crises assim, que nós sabemos que o Senhor, Ele está trazendo, de alguma forma, mesmo que a gente não entenda, a nossa mente não consegue alcançar a sabedoria de Deus. Mas Ele tem os seus propósitos. No fim de todas as coisas, haverá restauração, haverá paz, haverá ausência de lágrimas, reino de Deus, por meio do seu amado Filho Jesus Cristo, cujo nome foi exaltado sobre todas as nações, sobre todo nome. E um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Como diz Paulo lá em Filipenses 2, 9 a 11. No final, Jesus Cristo será exaltado sobre toda a terra. E Deus será exaltado entre as nações. Lutero termina o seu hino, na última estrofe, quando ele diz, de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com Ele reinaremos. A esperança que temos em Cristo não se limita a esta vida. A esperança que temos em Cristo é que um dia reinaremos com Ele, e estaremos com Ele para todo sempre. O Espírito Santo nos instrui hoje, irmãos, Igreja do Senhor, famílias, que a Sagrada Escritura nos diz que em Deus há segurança, pois Ele é o nosso refúgio, a fortaleza e socorro bem presente nesses momentos de pandemia,
nesses momentos de angústia, de tribulações. O Senhor também é a nossa provisão. Ele nos dá alegria no Espírito Santo, conforto. Ele nos ajuda todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco. Ele está presente em nossas vidas. Está presente para todo sempre. Não é no momento, é para sempre. Trabalhando no meio do seu povo. Porque Ele é exaltado. Ele será exaltado entre as nações, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Deus. Não deixe que o pavor dessa pandemia tome conta da sua mente. Não deixe. Ore ao Senhor. Leia o Salmo 46 e fala: Senhor, me dá essa paz que o salmista passa. Que o Senhor é um Senhor que está presente, mesmo nas tribulações. Esteja no meio de pessoas que têm essa mesma segurança, essa mesma confiança. Evite companhia que dissemine pavor, que faça olhar para a própria tempestade, mas que o nosso olhar esteja no Senhor, porque Deus é por nós. Ele é o nosso castelo forte. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Cristo, o Senhor, seja dada a honra, a glória, o domínio, o poder e toda a exaltação hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Convido você a orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu se revela, ó Pai, na Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no Senhor a segurança, no Senhor a provisão, no Senhor a presença no meio do Seu povo. E Tu faz, ó Pai, todas as coisas com um fim único, de ser exaltado entre as nações, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos a passar por esses momentos. Ajuda a essa família, a esse pai preocupado com essa situação, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo leve um conforto. Leve a certeza, Senhor, de que o Senhor tem a provisão para as nossas vidas. A nossa provisão é o Senhor. Nós não temos além, ó Deus, a segurança em homens, não temos segurança em nós mesmos, mas a nossa segurança está no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a atravessarmos esses momentos. Ó Deus, que possamos crescer, que possamos ser restaurados, que possamos, ó Pai, voltar a Ti, ó Pai, com o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, orar mais a Ti, ler mais a Tua palavra, praticar mais o jejum, Pai, para que possamos, ó Deus amado, testemunhar das Tuas maravilhas neste mundo. Guarde-nos, em Ti nós confiamos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, oramos. Amém. Amados irmãos, antes de trazermos a bênção, eu gostaria de agradecer muito a Junta Diaconal, porque eles estão se predispondo, assim como os jovens também, a procurar pessoas da igreja que precisem de auxílio. E nós temos algumas senhoras aqui, sozinhas, viúvas, não é? E eles vão procurá-las, se desejarem que eles façam compras no mercado. Então, muito obrigado aí à Junta Diaconal, irmão Josemir, representando como presidente. Muito obrigado também aos jovens, com o João como presidente, pelo apoio, pela ajuda, viu? E se algum irmão e irmã estiver com essa dificuldade, entre em contato com o diácono Josemir ou então com o João, presidente da mocidade. E vamos orar também pela Joyce, né? Joyce. A avó dela faleceu, ela já estava mal já há algum tempo, e aprove ao Senhor que ela descansasse. Então nós clamamos ao Senhor o conforto, à família da Joyce, àqueles mais próximos da sua avó, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja certeza de que ela descansou, e descansou nos braços do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, leva-nos em paz, leva-nos em paz. Tu és o nosso castelo forte. Em Ti, Senhor, nós nos refugiamos. Em Ti, Senhor, nós estamos protegidos.
e nós tenhamos esta certeza que até aqui o Senhor nos tem guardado, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Dudu, vamos cantar Castelo Forte?